Fala pessoal, aqui é o Trader BK8. Hoje é dia 3 de dezembro, 8h08 da manhã, e esse é um vídeo de revisão dos trades que eu vou fazer mensalmente para mostrar tudo aquilo que aconteceu ao longo do mês e mostrar os resultados aí para vocês, beleza? Aqui, como eu comecei a postar vídeo no canal no dia 3 aqui que era um domingo, aqui eu deixei tudo em preto porque eu teria que resgatar tudo o histórico dos trades e não fazia sentido, né? Então eu lembrava que aqui no dia 2 eu tinha tido um prejuízo aí de $300, então eu incluí aqui, mas aí a partir, né, fechou o mês agora de novembro, a partir de dezembro eu vou ter todo o histórico aí completo do mês, tá bom? Como vocês podem ver aí, eu até demorei um pouco para fazer esse vídeo porque eu estava tradando bastante por causa disso aqui, ó. Esse resultado foi péssimo, que eu vou falar depois em um outro vídeo, em mais detalhes, né, do que aconteceu, mas isso aqui me deixou muito ocupado ao longo dos dias, então acabou não tendo vídeo aqui no canal, porque eu estava muito concentrado e apesar desse vermelho, né, enorme, eu já posso dizer aí que depois de uns 3 dias de trades eu recuperei quase 70% desse prejuízo e depois eu vou mostrar para vocês, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, né, esses campos em preto são dias que eu não realizei, que eu não fechei nenhum trade. Eu posso ter começado um trade, mas como eu não realizei o lucro ou o prejuízo, então acaba não tendo nenhum resultado para incluir, né? Então aqui tudo em preto. Ou eu não tradei ou o trade ainda estava em aberto e então não tem nenhum resultado para adicionar. Eu comecei o mês, na verdade foi até quase o final do mês, foram resultados consistentes, né? Então aqui eu tive um pequeno prejuízo no sábado, no domingo já recuperei tudo. E aí depois eu fui tendo lucros consistentes, né, de 1.400, 1.600, 500 e assim por diante. E esses ganhos menores eu não costumo fazer vídeo porque são resultados que não vale a pena, né? $188 e tal. E geralmente esses ganhos pequenos foram de trades que eu saí rapidamente. Então eu entrei com uma expectativa, o gráfico ele começou a se comportar de uma maneira diferente daquilo que eu esperava e eu acabo saindo direto, né, sem pensar duas vezes, eu saio do trade porque o gráfico fica imprevisível e o trade fica muito perigoso. Então aqui, nesses dias, dia 12 e 13, eu fiz um bom gerenciamento de risco, né? Eu não fiquei na torcida esperando o trade dar certo, sendo que eu estava completamente no escuro e não sabia o que poderia acontecer. Então aqui eu fiz um ótimo gerenciamento de risco, não saí no prejuízo, ganhei até um pouquinho de lucro, mas aqui eu fiz, né, a minha lição de casa. E aí depois eu entrei de novo em padrões que eu reconhecia e acabei tendo um lucro aí de 1.200, 1.700 e assim por diante. Então, só aqui nas primeiras, vamos ver aqui, somando isso aqui, que foram resultados consistentes, eu estava num lucro de $11.874, né? Quase $12.000 de lucro. E aí eu já estava, né, bastante otimista. Eu falei, pô, vou terminar esse mês, né, com chave de ouro e vou realizar um único trade a mais para fechar o mês. E depois aqui, né, aqui que foi acontecendo esse desastre aqui, eu abri um trade, fui acompanhando, aumentei a minha posição até que chegou nisso aqui. Só que esses quase $6.200 de prejuízo, na verdade já é um prejuízo reduzido, porque eu consegui realizar trades que me deram um pouquinho de lucro. Então, na verdade, o lucro, quando eu fechei a operação, eu tinha um prejuízo de R$ 7.500.
aproximadamente, deu 7.400 e pouco. E aí, nossa, eu fiquei desiludido, né? Falei, nossa senhora, o que aconteceu? Eu tava com lucro de quase 12 mil, eu perdi praticamente mais da metade do lucro do mês em apenas um trade. Então eu fiquei realmente muito desolado, refleti muito no que tinha acontecido, quais os erros que eu tinha cometido. E eu continuei acompanhando o gráfico para ver a oportunidade para compensar um pouco dessa perda. Então, esse aqui era o Matic, a criptomoeda Matic, MATIC, que depois eu vou mostrar em detalhes, né, o que aconteceu exatamente num outro vídeo, mas eu continuei acompanhando o gráfico e aí eu consegui compensar um pouco dessa perda, né, com um lucro aqui de 709 e depois mais 617. Então, no final, né, ainda bem, no final consegui reduzir para um pouco menos de 6.200 dólares de prejuízo. E aí eu fechei o mês de novembro com um lucro total de 5.700 dólares. Para muita gente pode ser um ótimo resultado, né? Porque se você calcular em reais, vamos ver aqui quanto dá em reais. Que o dólar tá caro, eu vou fazer vezes 4,2. Tá dando aí quase 24 mil reais. Para muita gente isso é muito bom, né? Não teriam do que reclamar. Mas isso aqui não deveria ter acontecido, né? Isso aqui eu fiz um gerenciamento de risco muito ruim. Eu não usei a lógica nesse trade. Eu fiquei um pouco emotivo. Só fiquei lá torcendo para que eu estivesse certo. O que é um erro muito grave para um trader, né? Você não pode tradar com emoção. Você precisa ter critérios muito claros de entrada e saída. E aqui eu decidi ser um pouco mais flexível. Fiquei meio que na torcida. E chegou um ponto que não dava mais. Porque se eu deixasse como estava, o prejuízo poderia ser muito maior do que isso. Então, o prejuízo já estava grande. E antes que um desastre total acontecesse, eu acabei realizando o prejuízo. E aí eu vou mostrar depois que essa foi a melhor decisão que eu tomei. Porque a criptomoeda continuou subindo. E se eu não tivesse fechado, o meu prejuízo teria sido bem maior do que isso. Então, a grande lição aqui deste mês, para mim, e eu espero que você também aprenda com o meu erro, é que você não pode ficar na torcida quando o assunto é trading. Você não pode ficar no lado emocional sem obedecer os critérios que você estabeleceu antes de entrar naquele trade, né? Todo trader profissional, ele entra com uma expectativa e ele sai com um critério específico, seja o lucro ou seja o prejuízo, mas você precisa ter critérios para evitar que esses desastres aqui aconteçam. Isso aqui poderia realmente ter acabado com todo o lucro do meu mês inteiro, se eu não tivesse realizado o prejuízo. E se eu tivesse seguido os meus critérios, o prejuízo aqui teria sido bem menor. Teria sido de 1.000 a 2.000 dólares. Não teria sido 6.000 dólares. Então, foi uma aprendizagem muito grande. Teve uns trades anteriores aí que eu postei no canal que, por sorte, eu acabei ficando no lucro, mesmo sendo um trade ruim. Então, eu contei muito com a sorte naqueles momentos para sair no positivo, mas desta vez a sorte não esteve do meu lado e eu acabei arcando com esse prejuízo enorme e eu acho que dessa vez eu aprendi a minha lição, né? Não vou deixar mais isso acontecer porque realmente é desastroso, bate aí na sua autoestima, né? Eu estava confiante naquilo que eu estava fazendo, de repente vem um prejuízo enorme desses e você acaba se sentindo inseguro, né? Então isso realmente abala a sua confiança. Então é muito importante adotar critérios bem claros de entrada e saída.
seja o lucro ou seja o prejuízo, para não deixar esses desastres acontecerem, tá bom? E parece que eu estou finalizando aqui com um sentimento meio negativo, mas a boa notícia é que eu estou aqui em dezembro, né? Eu já consegui recuperar quase 70% do meu prejuízo. Então, no domingo, eu tive um lucro aí de $1.188. Ontem, foi uma segunda, eu consegui mais 1.700. E hoje, agora de manhã, eu fechei o trade 1.183. Então, só falta mais $2.000 para cobrir todo o prejuízo que eu tive. E eu estou realmente bem otimista que a partir de agora eu não vou mais realizar trades baseado na emoção, sem ter nenhum critério de saída. E eu acho que eu vou evitar prejuízos como esse, tá? Isso aqui foi absurdo, mais de $7.500 de prejuízo, né? Porque depois eu recuperei, mas $6.200 de prejuízo também é um negócio absurdo. E eu acho que aprendi a minha lição, né? Parece aquelas crianças que só aprendem quando caem e começa a sangrar, né? Até os pais ficam lá falando para evitar de correr, para tomar cuidado, mas a criança não dá ouvidos até que ela dá um tombo feio e se machuca. Então, eu estou considerando que no mês de novembro esse foi o meu tombo, onde eu aprendi uma grande lição. E a partir de agora eu vou realmente tomar mais cuidado e seguir os meus critérios na hora de realizar o trade. Beleza? Então, mês de novembro, um lucro de $5.700. Poderia ter sido bem melhor, né? Mas eu acho que a lição que aprendi vai dar bons frutos no futuro. E, por enquanto, em dezembro já está dando. Tá bom? Então, espero que tenha gostado aí. Deixa o like, assina o canal e nos vemos no próximo trade.